povo de Deus, povo lindo e abençoado do Senhor Jesus. Amém? Graça e paz de nosso Senhor. Estou um pouquinho rouco, né? Aleluia, glória a Deus. Graça e paz do Senhor a todos. Amém? Que tem nos acompanhado aí, né? Glórias a Deus. E nessa tarde, meus amados e queridos irmãos, gostaria muito de meditar juntamente com os irmãos aqui no livro de Josué, no capítulo 1. Amém? Todos nós conhecemos, já sabemos, né? De fato, como Deus usou tremendamente Josué, né? Josué, depois que Moisés, né? Servo do Senhor, um grande profeta, um grande homem de Deus, o Senhor veio a tomar, né? O seu servo para si. Então foi dado esse cargo para Josué, para que Josué entrasse, né? Pelas portas ali, né? Josué e Caleb entrasse pelas portas ali daquela cidade, aquela terra, né? Que foi dada ao povo de Israel, né? Vimos, irmãos, pela palavra de Deus que isso se cumpriu graças ao chamado de Deus na vida de Josué. Amém? Glória a Deus. Josué teve que passar por um processo muito difícil, processo que nós, como homens, mulheres, achamos, né, que nós não vamos conseguir, né? Nós não vamos conseguir, nós vamos vamos colocar, né, aguentar esse fardo, né? Aguentar a prova, aguentar aquela situação. Amém? Mas aqui no capítulo 1, você está lendo? Aqui no capítulo 1 está nos falando a palavra de Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Ele servo é morto. Levanta, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vosso cuidado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, e desde este rio, até ao grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos Deus, e até o grande mar, para onde o sol será vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desamparei. Esforça-te e tenha ânimo, porque tu farás a este povo dar até que jurei a seus pais e lhes darei. Bom, amados, glória a Deus. Nós vemos aqui no livro de Josué sobre o chamado, o ministério de Josué. Um rapaz, um homem que sucedeu Josué depois que Josué sucedeu Moisés, em caso, né? Então, após a morte de Moisés, Josué então teve a responsabilidade de fazer com que o povo de Deus passasse, então, aleluia, glórias a Deus, por aquele rio, o rio Jordão, né? O Senhor fala para Josué, para que ele e todo aquele povo passasse ali, então, o Jordão, né, para a terra onde foi prometida ao povo de Deus, ao povo de Deus. Muitas pessoas, talvez, elas não percebem a dimensão, das promessas de Deus na vida dos seus filhos, na vida do povo, né? Até mesmo dentro das nossas casas, né? Mas, meus amados irmãos, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: que muitas pessoas sabem que somente Josué e Caleb, né, herdou ali aquela terra, a terra prometida, né? Mas aí as pessoas talvez questionam, então, mas e esse povo? Né? E esse povo? Como é que fica esse povo? Sendo que quando Moisés estava vivo, Deus falou então que somente Josué e Caleb herdaria então aquela terra, uma terra que mana leite e mel, ok? E aí as pessoas muitas vezes talvez questionam, mas espera, se Deus falou isso, Josué e Caleb iriam herdar a terra prometida, né? A terra dos seus pais, como esse povo também herdou essa terra? Meus amados, quando o povo de Deus, vamos estar explicando mais ou menos para os irmãos aqui entenderem, glórias a Deus, é o seguinte: quando Deus ele falou para Moisés que essa geração não viria a terra prometida, nem Moisés viria essa terra também, né? Moisés ele só contemplou essa terra de longe, você, somente de longe. Moisés ele não herdou a terra prometida, ele nem sequer pisou a planta dos vossos pés, né? A planta do vosso pé dentro ali, né? Ali naquela terra, a qual foi prometida aos pais ali, né? Aos pais de Israel, aos filhos de Israel. Isso deu por conta, irmãos, da imensa rebelião, da imensa desobediência que o povo estava tendo ali com Deus. O Senhor queria, irmãos, acabar com aquele povo. Aquela geração, o Senhor queria matar aquela geração. Então Moisés, certo? O Senhor então que interceder
pelo povo, né? Então, Moisés, na qualidade do líder, ele então começa a interceder em favor do povo. E Deus queria, amados irmãos, destruir aquele povo, destruir aquela geração que estava ali em desobediência a Deus, né? O Senhor, ele falou, mas afasta Moisés, afasta desse povo que eu destruí eles todos. E eu farei de você uma grande nação. Moisés, dá mais ou menos a entender, Moisés já era um homem quase fardo de dias, já cansado, né? Um homem que caminhou no deserto, o povo de Israel, 400 anos, né? 400 anos ali vagando, andando ali com aquele povo. E o Senhor sempre ali provendo, irmãos, o maná do céu, provendo os suprimentos que o povo necessitava, e mesmo assim o povo então eles se rebelava contra Deus. O povo então eles começavam a murmurar contra Deus. E foi justamente nessa ocasião que Deus fala para Moisés que vai destruir aquele povo ingrato, um povo rebelde, desobediente, fazendo de Moisés e de você uma grande nação, né? Então Moisés, ouvindo aquilo do Senhor, ele começa a interceder a Deus. Ele começa então a interceder ao Senhor. Então, meus amados irmãos, foi onde aquela primeira geração, né? Vamos colocar na juventude de Josué, né? Antes do ministério de Josué, ministério de Caleb, né? Essa geração, esses pais, eles não herdaram a terra prometida, ok? Essa primeira geração não herdou a terra prometida, porque Deus falou que não, eles não vão entrar, ok, meus amados? Então, já na descendência de Josué, ou seja, os filhos que as mães, né, que os gerariam a partir daquela geração de Josué. Então o Senhor ele faz a promessa para eles e não para os pais, né? Não para aquele povo que estava rebeliando contra Moisés, desobedecendo as ordenanças e vontade de Deus. Essa geração, o Senhor não permitiu que eles entrassem para a terra prometida. A Bíblia fala, irmãos, que Moisés só contemplou a terra prometida, né? A terra prometida. Uma situação que Moisés também fala para o Senhor riscar o nome dele do livro, por conta de povo desobediente, povo rebelde, o povo não queria, irmãos, obedecer os estatutos e os mandamentos que o Senhor deu para Moisés, para o povo vir ali não a obedecer. Você está entendendo, meu amado? Por conta dessa intercessão, o Senhor então não destrói aquela geração. Não destruindo essa geração, o Senhor fala que elas não iriam entrar. Então, meus amados, essa é a primeira explicação que eu estou dando para os irmãos a respeito desse povo, a qual em 1 Josué capítulo 1 está mencionando. Essa geração, esse povo, ou seja, é uma geração uma geração de Josué e Caleb. Essa geração, ela não foi incluída, né? Ela não foi incluída a não possuir a terra prometida. Terra que foi prometida à primeira geração. Aquela geração que saiu lá glória a Deus, que saiu lá do Egito, né? Essa geração, a primeira ou a segunda e segunda geração, elas não herdaram a terra prometida por suas rebeliões, né? Poderia ser duas gerações, poderia ser uma geração, essa geração, ela não Deus permitiu que ela entrasse. Então, esse povo que a palavra do Senhor está nos dizendo, meus amados, é o povo da geração de Josué e Caleb, ok? Então, amados, voltando aqui a palavra do Senhor, Deus então ele dá essa ordem, né? Como Josué era muito próximo a Moisés, né? Muito próximo a Moisés, e Josué viu, né, que Moisés era um grande profeta, um grande líder de Deus. Então o Senhor escolhe. O Senhor poderia ter escolhido talvez um juiz, né? Uma mulher, um homem, né? Que estava ali, né, também, né, junto ali de Moisés, ou coisas assim desse tipo. Mas Deus, ele usa, aleluia, cada um segundo a sua vontade. Deus, ele escolhe aquele segundo a sua vontade. Então Josué foi escolhido por Deus para dirigir esse povo, né, para conduzir esse povo a essa terra. Amém? Glórias a Deus. Amém. Então, meus amados, é importante a gente trazer essa explicação, porque muitas vezes as pessoas não vão entender, né, que geração é essa, que povo é esse que a Bíblia está falando, sendo que Deus ele fez com que aquele povo não entrasse ali, né, decretou que aquele povo não entrasse ali na terra prometida. Então, meus queridos e amados irmãos, a explicação é essa. Esse povo, então, Josué começou a dirigir esse povo, a ordenar esse povo, né, a confiar em Deus, porque o povo ficou muito receoso. O povo ficou muito aflito, né? E agora o que nós vamos fazer? Moisés, servo do Senhor, morreu, e agora quem é que vai nos conduzir à terra prometida? Quem é que vai nos conduzir, aleluia, glória a Deus, a essa terra? E nós vimos, meus amados e queridos, que esse chamado de Josué foi muito importante. Foi muito importante porque foi a partir, aleluia, dessa decisão, aleluia, do Senhor escolher Josué como líder, é que o povo herdou ali, então, a terra prometida. Amém? Glórias a Deus. No início, né, minutos atrás, Deus, ele escolhe pessoas como ele quer, como ele quiser. Pessoas que estão assistindo, pessoas que estão
fazendo e aquelas que não estão fazendo nada. Deus, ele sabe como conduzir. Deus, ele sabe como fazer. Às vezes nós não temos aquele discernimento de que não temos aquele discernimento, né? Se é Deus que está fazendo, se é realmente Deus que está operando, fazendo. Mas será que é Deus mesmo? Às vezes a gente fica cogitando nesses pensamentos, né? Mas aí, amados, glórias a Deus, o próprio Deus, ele nos mostra que quando ele entra com a sua vontade, homem nenhum, amém? Glórias a Deus, homem nenhum pode, aleluia, questionar, aleluia, contando Deus, aquele que é escolhido. Nós vemos aí a história de Davi. A história de Davi todos nós conhecemos, todos nós sabemos praticamente de cor. Davi, que era da casa de Jessé, né? Você vai Jessé, quando Samuel vai, Deus ele vai, fala com Josué para ir até a casa de Jessé, porque dali eu veio um rei. Aí eu provei de um rei, né? Eu vou levantar um rei. E o que a palavra de Deus nos fala, amados irmãos? Que de todos os filhos que Jessé, se tiver na Belita, né? Tinha, somente um foi escolhido um rei de Israel. E quem é que foi escolhido um rei de Israel? Davi, um menino que trabalha no campo, que cuida das ovelhas de seu pai, que é, vamos colocar nós, que é menosprezado, né? Desprezado pelos seus irmãos, talvez pela sua baixa estatura, por ser um jovem, né? Um jovem, glórias a Deus, ou algo desse tipo. Então, vimos ali, irmãos, pela palavra de Deus, que havia irmãos de Davi, homens fortes, homens belos, bonitos, mas o Senhor, em nenhum deles, o Senhor viu. O Senhor teve chamado na vida daqueles. O Senhor não chamou nenhum deles para que fosse rei de Israel. E aí o Senhor, ele traz então uma correção, aleluia, glórias a Deus, a Samuel. Deus ele fala para Samuel o seguinte, que o homem me contempla aqui que ele vê, mas eu enxergo o que passa no coração. Ele enxerga o que passa no íntimo do coração. Talvez o irmão de Davi era aqueles caras bonitos, né, fortes, mas só que eram por dentro, dentro por dentro, pessoas arrogantes, pessoas que não tinham humildade, pessoas que não tinham sabedoria, pessoas que talvez não entenderiam, aleluia, resolver os problemas do povo. Talvez havia irmãos de Davi que estavam talvez cultuando outros deuses, era inclinado a outros deuses. Nós não sabemos, irmãos, quem são do coração do homem, quem são do coração da mulher, é o próprio Deus. Não existe, meus amados, raio-x, glórias a Deus, que vem me mostrar, aleluia, glórias a Deus, a intenção do coração do homem, do meu próximo, a intenção do coração da mulher. Somente Deus, somente os olhos do Altíssimo Deus, aleluia, que pode distinguir entre o que é servo e o que não é servo, o que é fiel e o que não é fiel. A palavra do Senhor vai dizer, meus irmãos, vai dizer, né? Eis aí a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então Deus, o Senhor Deus, ele faz distinção. Ele sabe quem é que está com o seu coração inclinado a Ele, aleluia, que está inclinado, aleluia, à vontade dele. Deus, ele sabe, aleluia, glórias a Deus, o coração que está inclinado à idolatria, ao pecado, glórias a Deus, ao pecado. Deus, ele conhece, meus amados. Aleluia, Deus conheceu o coração de Josué. Deus poderia pegar um sacerdote, talvez, pegar um dos líderes daquele Benjamim, de Rubem, de Isacar, né? de Neftali. Deus poderia pegar um desses homens, né, dessas tribos, e separar eles para ser o quê? Para líder esse que ia conduzir o povo à terra prometida. Mas Deus, ele não. Deus, ele então, aleluia, escolhe quem? Josué, filho de Nun. Esse Josué que estava ali, ó, glórias a Deus, do lado de Moisés. Eu quero dizer nessa tarde aos irmãos que se você quer crescer, meu amado, se você quer crescer, minha querida, envolva com pessoas espirituais, pessoas ali erguidas por Deus, pessoas ungidas, separadas, para que haja crescimento espiritual na tua vida, para que você venha entender, aleluia, a vontade do Pai, a vontade do Senhor, a vontade do Altíssimo. Deus escolheu Josué. Foi isso que Moisés, Deus escolheu Josué para ele ser um grande líder. Você também pode ser um grande líder. Basta você, sabe o quê? Basta você, aleluia, glórias a Deus, andar com quem anda com Deus. E quem anda com Deus não erra. Quem anda com Deus tem vitória. Quem anda com Deus tem vitória. Quem anda com Deus tem livramento. Quem anda com Deus tem cura, tem libertação. Quem anda com Deus tem o seu nome escrito no livro da vida. Quem anda com Deus, aleluia, glórias a Deus, milagre acontece. Quantos milagres Deus lhe fez ali na vida do povo de Israel através de Moisés. E o que Deus fez na vida, aleluia, de Josué. Meus queridos, se você quer crescer espiritualmente, irmão, se você quer crescer espiritualmente, irmão, anda com pessoas de Deus. Anda com mulher de Deus. Anda com homem de Deus. Glórias a Deus. Vou dar dois exemplos para vocês entre aquele que disse que servia e aquele que servia. Entre o que servia e aquele que disse que servia. Pela comparação, vamos pegar aí a história do profeta Elias. Elias era um homem de Deus, um homem, aleluia, glórias a Deus, que profetizou que não choveria sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E quem é que estava do lado de Elias? Né? Aquele servo, Geazi, um servo que olhava, sabe o quê? Para as riquezas. Um servo que, ao meu ver, do meu ponto de vista, não era um servo temente a Deus. Estava andando Elias porque Elias era homem de Deus. Mas não queria ser homem, talvez ele não queria ser homem de Deus, mas sim homem das riquezas. Homem das riquezas. O que Deus fez na vida de Geazi, meus queridos. Nós vemos a história de Naamã. Quando ele supostamente inventa ali
uma situação, falando, levando o nome de Deus, querido, usando o nome do profeta Elias. Colocar na linguagem de hoje, para os irmãos entender, para as irmãs entender, para os filhos aí a palavra de Deus entender. A Bíblia nos fala que ele leva então ao crescimento de Naamã, e Eliseu, ele voltou atrás, e que sim, ele queria aquela recompensa, aquela riqueza, que era muito ouro, era muita prata, tinha capas bonitas, lindas. Depois que o milagre aconteceu na vida daquele homem, aleluia, na vida daquele homem, depois do sétimo mergulho, a sua pele se tornou uma pele, né, de criança. Então, ele corre atrás daquele homem, Naamã, ele corre atrás de Naamã, e ainda usa o nome do profeta Elias, falando que ele queria aquela recompensa. O que Deus fez? Glórias a Deus. A lepra de Elias, de Naamã, quer dizer, né? A lepra de Naamã, então passa a ser lepra, essa lepra passa a ser de Geazi. Então Geazi, ele morre então leproso. Okay? Esse é o servo inútil, achando que ia enganar o nome de Deus, que ia enganar o Senhor, porque a Deus não engana. Principalmente o homem de Deus, ninguém engana. Quando eu falo homem de Deus, eu falo homem de Deus mesmo. Tem muitos que tem aí, que falam que é homem de Deus, mas quando você vai ver, é charlatão. Ok? E aí Deus então, glórias a Deus, separa então Eliseu para ser o quê? Sucessor de Elias. E a gente vai ver, meus amados, nosso Deus, ele então, ele, aleluia, usa tremendamente o profeta Eliseu, aleluia, fazendo grandes maravilhas, grandes sinais. Depois o Senhor toma, né, aleluia, toma Eliseu naquele reino de fogo, glórias a Deus. O Senhor então começa a usar o profeta Elias para fazer grandes sinais, para fazer grandes maravilhas. Da mesma forma que aconteceu com Josué. Aleluia, glórias a Deus. Josué fez com que esse povo errasse então a terra prometida. Glórias a Deus. Eu não sei o que você tem enfrentado na tua casa, eu não sei o que você tem enfrentado na tua vida, mas uma coisa eu te digo: se você quer crescer, se você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, passa a andar com os homens e mulheres que levam a palavra de Deus, que levam verdadeiramente o Evangelho, que prega que só Jesus cura, batiza os pecados e leva para o céu, porque o nosso Jesus é o único caminho, verdade e vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Assim como o Senhor, aleluia, foi, aleluia, com Moisés e foi com Josué, assim o Senhor também será contigo, sempre, glórias a Deus, sempre. Basta você, aleluia, glórias a Deus, aleluia, se humilhar e falar: Senhor, eu quero ser profeta de Deus nessa terra, eu quero levar o Evangelho, eu quero, aleluia, fazer a tua vontade. Amém? Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o milagre de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amados queridos irmãos, essa é a mensagem nessa tarde. Amém? Glórias a Deus, que Deus possa te abençoar, que Deus possa iluminar os teus caminhos, iluminar, aleluia, a tua vida, aleluia, de fazer você uma pessoa vitoriosa. Porque eu tenho certeza que assim como o Senhor foi, aleluia, com Josué, o Senhor será comigo, o Senhor será com você, o Senhor será com a nossa família, em nome de Jesus. E Satanás, aleluia, não tem poder de tirar minha vida, a vida da minha família, a vida da sua família. Que você é mulher de Deus, você é homem de Deus. O Senhor ele te levantou, aleluia, para que você venha ficar de pé, como verdadeiro valente do Senhor. Amém? Glória a Deus, que Deus possa te abençoar e que o Espírito Santo de Deus, aleluia, possa te conduzir, aleluia, a lugares abençoados. Aleluia, lugares abençoados, lugares, aleluia, onde você vai estar, aleluia, glorificando, sentindo a graça de Deus, sentindo as bênçãos do Senhor. Aleluia, as promessas do Pai. Amém? Em nome de Jesus. Meus queridos amados irmãos, vamos aí os integrantes da nossa igreja, igreja sede, que fica aí, né, na rua Geraldo Deiró, número 402, no bairro Araçás, aqui na igreja Pentecostal Cristo, da Verdade que Liberta, né? Igreja sede, onde o nosso irmão, o pastor Ademir, e sua esposa, né, a pastora Nadir, estão ali na frente, né, dos trabalhos ali da igreja, amém? Glórias a Deus. E nós vezes convido você e toda a sua família, que você possa, né, aleluia, glórias a Deus, e aleluia, no domingo da família, amém? Para que nós vamos juntos, né, glorificar, exaltar o nome do Senhor, amém? Em nome de Jesus. E aqui, do bairro João Paulo II, nosso endereço, né, da nossa igreja, né, Cristo, da Verdade que Liberta, se encontra aqui na rua Santa Rita do Sapucaí, número 880, aqui no bairro João Paulo II, amém? Na cidade de Mateus Leme. E eu tenho certeza que você vindo, o Senhor Jesus te garantirá grandes bênçãos e grande vitória, amém? Em nome de Jesus. E quando eu falo vitória e bênção, eu estou falando para aquele que crê. Para aquele que crê, para aquele que acredita, para aquele que vai, aleluia, glórias a Deus, vai com seu coração alegre, feliz, aleluia, na certeza de receber a vitória e a bênção de Deus, amém? Então, meu querido, minha querida, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que Deus possa te abençoar sempre. Eu tenho certeza, né, que assim como essa palavra falou para mim, eu tenho certeza que ela também, aleluia, falou no teu coração e há de falar com mais pessoas que passarão pela nossa folha, no nosso Facebook, amém? Aleluia, nas nossas redes sociais, ok? Que Deus em Cristo Jesus possa te abençoar sempre, é o que nós pedimos, amém, Senhor? Glórias a Deus, você pode dar glórias a Deus, será que você pode dar uma aleluia, será que você pode falar, eu recebo essa palavra em nome de Jesus, será que você pode falar que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus? Então é isso, meu amado, é isso, querido, você é mais do que vencedor.